Hoje vou orar para que Deus venha abençoar sua vida financeira. É certo orar e pedir a Deus prosperidade? Sim. E vou mostrar para você, na palavra de Deus, sobre prosperidade. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 12, está escrito assim: riqueza e glória vem de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Aqui em 1 Crônicas 29, 12, a gente vê quando Davi está orando e falando com Deus, porque Deus o tinha abençoado. E assim como Deus prosperou a Davi, prosperou a Salomão, prosperou aqueles que criam, e assim prospera também aqueles que hoje creem. Eu quero também mostrar para você, na palavra de Deus, sobre um homem chamado Gideão, que está escrito sobre ele em Juízes capítulo 6. Juízes 6 fala de Gideão e fala de um momento em que Gideão estava sendo oprimido e que ele se sentia o menor de sua casa, o mais pobre do seu povo. Até que ele tem um encontro com Deus e Deus lhe abençoa. Veja o que está escrito a respeito de Gideão. No capítulo 6 de Juízes, versículo 1, diz assim: fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos medianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Você vê que eles estavam sendo oprimidos e moravam em cavernas, sendo oprimidos, distante, porque tudo que eles faziam, os seus inimigos vinham destruindo. No versículo 3 diz assim: porque cada vez que Israel semeava, os medianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele acampavam-se, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam-lhes nada, nem bois e nem jumento, nem ovelhas, nem bois e nem jumento. Pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem eles e nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos medianitas, o Senhor lhes enviou um profeta e lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu é que vos fiz subir da terra do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrarei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimem, e vos expulsarei de diante de vós e vos dei da terra que vos dei. Disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais. Veja isso. Ele deixa bem claro, foi ele que libertou o povo da escravidão, foi ele que concedeu àquele povo a terra prometida, foi ele que os libertou, ele que livra, ele que abençoa, ele que prospera. Gideão se encontrava em uma situação difícil, morando em cavernas. Tudo que ele fazia não tinha resultado, porque os inimigos vinham contra ele, destruía com tudo, destruía plantação, destruía com gado, destruía com ovelha, bois e tudo que ele tinha. E eles estavam, assim como está escrito no versículo 6, estavam muito debilitados com a presença dos medianitas, porque eles vinham oprimindo, destruindo tudo que eles tinham. Então eles estavam debilitados, sem força, desanimados, desacreditados, porque trabalhavam e não viam resultado. Sua vida financeira, o seu trabalho, vinha sendo destruído pelos inimigos. Todo o esforço deles dava em nada. É como aquela pessoa que trabalha e não vê resultado. Trabalha e não vê prosperidade. Fica com o trabalho, o esforço, o cansaço
e no final das contas não consegue desfrutar do melhor, não consegue desfrutar dos benefícios do trabalho. Há pessoas que falam muito contra a prosperidade, mas o nosso Deus é um Deus que salva, que cura, que liberta e que também abençoa. Ele que abençoa o trabalho das nossas mãos, Ele que nos enriquece, Ele quem nos abençoa. Veja bem, para aqueles que não concordam, há uma tese que nós precisamos meditar. Se Deus diz que nós devemos lutar para manter o bom nome, porque vale mais o bom nome do que todas as riquezas, quando nós ficamos devendo e não conseguimos pagar as nossas contas e estamos inadimplentes, o que acontece com o nosso nome? Fica sujo. Nosso nome já não é mais um bom nome por estar sujo. Ele é registrado no SPC, Serasa, porque não arcamos com os nossos compromissos. Isso sim é que não é da vontade de Deus. E há muitas pessoas boas que têm os seus nomes em SPC, Serasa, exatamente porque não conseguiram cumprir os seus compromissos. Não porque quiseram ter um nome sujo, não porque quiseram deixar de pagar as suas contas, mas porque lhe faltou recursos. E por ter faltado recursos, a pessoa não conseguiu honrar os seus compromissos. Quem é que deseja ter um nome sujo? Claro que ninguém. Por isso eu digo que a prosperidade é de Deus e a Bíblia nos mostra isso. Porque Deus é quem abençoa o trabalho das mãos do homem, Deus é que faz enriquecer o homem, riqueza e honra estão nas mãos do Senhor. E nós precisamos tomar posse pela fé, crendo, obedecendo a palavra de Deus, orando e buscando em Deus a prosperidade do Senhor. A única coisa que Deus não é de acordo é com a má administração, com o desperdício. Isso Deus não se agrada. Por isso ele diz, não gastais naquilo que não é pão. Quando nós não temos uma boa administração, Deus não se agrada. Tiago 5, Deus fala que condena a riqueza mal adquirida e mal administrada. Então são duas questões. Primeiro, nós sabemos que Deus não condena a riqueza mal adquirida, que foi adquirida de forma errada. E que também a má administração. Por quê? Porque quem administra mal não consegue ter ganhos, não consegue acumular. E a vontade de Deus é que você cresça. Como João 15,5, falando espiritualmente, de vida espiritual, Deus quer que a nossa vida dê frutos espirituais, fruto em todo sentido. Então pense comigo, qual é a vontade de Deus? Que você seja próspero ou que você esteja na miséria? Claro que é que você seja próspero. Ele quer abençoar o teu trabalho, Ele quer abençoar a tua vida financeira, Ele quer que você seja sábio para administrar. Então quem bate contra o financeiro não entende um propósito de Deus. Porque Deus é Deus do ouro e da prata. E Deus, Ele nos concede a oportunidade de sermos prósperos, desde que não colocamos a prosperidade acima, desde que não colocamos o dinheiro no coração, não venhamos ser avarentos, não sejamos nós pessoas apegadas ao dinheiro, mas que sabem lidar com o dinheiro. O problema, quando muitos citam que o mal de todas as raízes é o dinheiro, é a forma que a pessoa é apegada a ele. Isso precisa ser explicado. Porque muitos usam disso para dizer que Deus não é Deus que prospera, que não é um Deus que abençoa. Por que Deus deu Jó o dobro de tudo se riqueza não fosse de Deus? Não é verdade? Quem abençoou Jó e deu? Jó, a palavra de Deus diz que ele era um homem muito rico, era o mais rico do Oriente, e Deus vai lhe dar o dobro de tudo quando Deus o restitui. Se prosperidade não fosse de Deus, por que Deus restituiu Jó? Eis a pergunta. Deus abençoou a Salomão quando este orava e Deus vendo em seu coração que ele não tinha o coração no dinheiro. Então, quando a pessoa entende o propósito de Deus, ela teme a Deus e coloca Deus em primeiro lugar, não é errado você orar e pedir a Deus para abençoar a sua vida financeira, para te dar direção para que você possa prosperar, para te dar visão para negócios, para que você possa ter um empreendimento, seu próprio negócio, no seu trabalho. Não é errado você pedir, porque bênção quem tem é Deus. O único que nos abençoa é o Senhor Deus. E Deus nos abençoa em todas as áreas, fisicamente,
financeiramente, na vida profissional, na vida sentimental, na saúde e acima de todas as coisas, Deus é que nos concede a salvação. Então não é errado você orar, pedir a Deus para abençoar, pelo contrário, é correto, você deve orar e pedir, até porque quando você pede, você reconhece que é de Deus que vem a prosperidade, é Deus que abençoa. E continuando aqui com Gideão que estava morando nas cavernas, e os seus inimigos vinham e levavam tudo, destruindo com tudo, com plantação, gado, destruía tudo e deixava eles na miséria, eles vão clamar. Fica bem claro aqui que eles estavam sendo oprimidos, estavam debilitados, como no versículo 6 diz. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos medianitas, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Veja bem, por causa da situação, da miséria, de estarem perdendo tudo quanto tinham, eles vão clamar ao Senhor. E Deus vai responder eles. Quando eles clamam, no versículo 7 diz: tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos medianitas, o Senhor lhes enviou um profeta. O que o profeta trouxe a eles? A palavra, o profeta orientou. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus e nos apegamos à palavra de Deus, Deus abençoa. E, continuando, quando o Senhor vai responder eles, aqui no versículo 8 diz: o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir da terra do Egito, subi do Egito e vos tirei da casa de servidão. Olha o que Deus vai falar. Quando a Bíblia diz aqui que o Senhor lhes enviou o profeta, assim como hoje, qual é o papel do profeta? Pastor, né? Porque muitos nomes são dados, pastor, profeta, apóstolo, bispos, mas o importante aqui é como um mensageiro de Deus, pastor, pregador, mensageiro. Então, Deus envia um mensageiro porque o papel do mensageiro é pregar a palavra de Deus. E aqui, o mensageiro, o profeta, ele estava levando para o povo de Israel a mensagem. E, por meio da palavra de Deus, que Deus disse a eles, é que eu vos livrarei das mãos dos egípcios, da mão de todos quantos vos oprimem. Foi uma promessa de Deus para eles. O versículo 9 diz: eu vos livrarei da mão dos egípcios, de todos quantos vos oprimem, e os expulsei de diante de ti e de vós, e vos dei a sua terra. E disse o Senhor, vosso Deus: não temais os deuses dos amorreus, em cuja a terra habitais, contudo destes ouvidos, contudo não destes ouvidos a minha voz. Você vê que o erro do povo, de Gideão e o seu povo, era não estar dando ouvido ao Senhor. Por isso que eles estavam naquela situação difícil, oprimidos, sendo escravos dos seus inimigos. Mas quando eles clamam, eles passam a dar ouvido ao Senhor. Deus mudou a história de Gideão e do seu povo. Ao ponto de, no versículo 14, dizer assim: então virou o Senhor para ele e disse: vai na tua força e livra Israel da mão dos medianitas, porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Olha o que disse aqui o Gideão, que ele era o mais pobre da casa dele, da terra dele, o menor da família dele. A situação dele era tão difícil que ele era o mais pobre da sua terra. Era uma situação de miséria. Mas Deus mudou isso, assim como Deus pode mudar a sua situação financeira, seja qual ela for, e prosperar a sua vida, porque prosperidade é de Deus. Está na palavra do Senhor. Deus é que nos prospera. Deus é que nos abençoa. Volto a falar que a única coisa que nós não podemos é ser apegado a dinheiro. Mas se não temos o coração no dinheiro, não é errado você ter o dinheiro. Você não pode ser escravo do dinheiro, mas ser senhor, né? De maneira que você saiba administrar. E tudo dando glória e honra a Deus, que é digno de toda honra e toda glória, entendendo que só Deus prospera. Quando prosperamos, devemos glorificar a Deus, assim como Davi, ele orando, ele falou que riqueza, honra, força e glória vem de ti, Senhor. É o que nós temos que fazer,
reconhecer que a prosperidade é de Deus, porque se eu não reconhecer que a prosperidade é de Deus, eu nunca terei, porque Deus não vai me dar algo que eu não creia, e principalmente quando eu não acredito que vem de Deus. Por isso que tem muita gente que sofre podendo ser próspero, e não é porque acha que é errado orar e pedir a prosperidade a Deus, acha que é errado ter prosperidade. Prosperidade não é maldição, maldição é a forma que a pessoa lida com aquilo. Então, para que você receba prosperidade na sua vida, eu já vou orar daqui a pouco, mas eu quero finalizar aqui, e lembrando que Gideão estava numa situação tão difícil que ele diz que era o mais pobre de sua terra, como está em Juízes 6,15, e no versículo 16, ele diz: tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. E no versículo 23, depois de Deus abençoar a Gideão e ao seu povo e lhes dar vitória, olha o que disse Gideão. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abzeritas. Veja o que aconteceu com Gideão. Aquele que era o menor de sua casa, o mais pobre, ele se tornou abençoado, venceu os seus inimigos que oprimiam ele e o seu povo, saiu daquela condição de mais pobre do seu povo e se tornou abençoado por Deus e edifica um altar e vai orar, agradecer a Deus. E até hoje, como a palavra de Deus deixou aqui escrito, está relatado isso, que até hoje, até o dia de hoje, está o altar em Ofra, que pertence aos abzeritas. Veja isso. Por isso, eu quero fazer a oração da prosperidade sobre a sua vida. Você que busca uma direção de um trabalho, você que busca ser abençoado na sua vida financeira, você que quer uma promoção no trabalho, você que busca na visão de crescer e almeja um cargo maior em seu trabalho, na empresa, ou que você deseja a sua própria empresa, ou apenas uma porta de emprego para dar início à sua vida financeira, para que você possa crescer financeiramente, para que você possa honrar os seus compromissos, para que você possa zelar pelo seu bom nome, reconhecendo que é Deus que lhe abençoa, que é Deus que lhe dá vitória na vida financeira. Eu quero orar com você, por você agora. Eu te peço que ore comigo, ore com fé e receba a unção, a bênção da prosperidade sobre a sua vida, porque eu declaro, vinda da parte de Deus, para que você seja próspero, abençoado, em nome de Jesus. Pai, em o nome de Jesus, peço ao Senhor que abençoe esta pessoa, abençoe o trabalho dela, abençoe o trabalho das mãos dela, abençoe a empresa dela, abençoe esta pessoa que está dando início à sua empresa, que teve uma visão ou que busca uma visão para ter o seu próprio negócio, que busca uma direção, que busca uma solução para fechar os seus contratos, para conseguir a aprovação, para conseguir finalizar o seu projeto, para ter aprovação, assinatura, que o Senhor possa estar abençoando esta pessoa que fez o seu currículo, que tem distribuído os seus currículos, essa pessoa que busca na sua vida a bênção do Senhor, para que ela seja próspera naquilo que ela realizar, para que ela seja bem-sucedida no que ela vem fazendo, tanto no seu trabalho, na sua empresa, como também em qualquer segmento que ela trabalha com prestação de serviço, de todos os lados por qual ela passa, trabalhando e prestando serviços ou em busca de um trabalho, que o Senhor, meu Deus, abençoe, dando a ela sabedoria para administrar, dando a ela entendimento para que ela saiba lidar com o financeiro, para que não seja ela apegado a bens materiais, ao financeiro, mas que ela saiba lidar sem apego, sem avareza,
de maneira, meu Pai, que ela possa glorificar o Teu nome em sua vida financeira, trabalhando com sabedoria, administrando com sabedoria, que ela possa adquirir com justiça, adquirindo e administrando de uma maneira que agrada ao Senhor. Pai, abençoe ela, abençoe o trabalho dela, dê a ela saúde para que ela possa trabalhar. Meu Deus, dê a ela visão para que ela possa ter visão de empreendedor, para que ela possa crescer prosperamente, financeiramente, em tudo que ela fizer. E principalmente, meu Pai, em sua vida espiritual. Seja ela sempre uma pessoa que saiba lidar em cada situação, que o Senhor possa estar abençoando e que a bênção na vida dela, meu Deus, possa estar crescendo, sendo a vida dela uma vida que dê frutos para a glória do Teu santo nome. Pois é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Se há neste momento pessoas que nos ouvem, que nos acompanham, que está endividado, desempregado, falida, que ela seja restituída. Assim como quando Jó perdeu tudo, o Senhor o restituiu, que esta pessoa também seja restituída, que esta pessoa, meu Pai, seja próspera e dê a volta por cima e seja ela abençoada naquilo que ela fizer. Abençoe o trabalho das mãos dela, pois há muitos que dizem, eu não tenho sorte, tudo que coloco as mãos dá errado. Pai, que seja anulado esse mal e que ela seja próspera. Onde ela colocar a mão, que seja abençoado. É aquilo que ela vier a fazer que dê certo. Que ela tenha sabedoria para lidar em cada situação. Que a bênção do Senhor seja sobre ela, que ela tenha visão. Em nome de Jesus. Seja ela próspera, abençoada, em nome de Jesus. E tudo seja, meu Deus, para a glória do Teu santo nome. Amém e graças a Deus.